Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo. O tema da aula de hoje é planejamento de aulas com elementos de jogo. Vamos iniciar a nossa discussão a partir da frase preliminar e a partir dela a gente vai conseguir resolver alguns elementos. Vamos ler juntos o texto introdutório. O texto diz o seguinte: planejar aulas com elementos de jogo é uma abordagem inovadora que busca transformar o ambiente de ensino em uma experiência mais envolvente e motivadora para os alunos. Ao incorporar mecânicas de jogos nas atividades didáticas, os professores podem aumentar o interesse dos estudantes, dos alunos, melhorar a retenção do conhecimento e promover um ambiente de aprendizado mais dinâmico e interativo. Perceba que ao incorporar esses elementos às atividades, nós conseguimos capturar a atenção dos alunos, nós conseguimos motivar que o aluno ele cumpra, né, com os objetivos que foram apresentados. Essa abordagem visa aumentar o interesse dos estudantes ao introduzir uma narrativa ou missão que envolva o estudante de forma emocional e intelectualmente, incentivando o estudante a cumprir objetivos claros e específicos foram apresentados. Além disso, a aplicação de mecânicas de jogos, como recompensas por desempenho e níveis de dificuldade ajustáveis, permite que os estudantes avancem de forma progressiva e personalizada. Outro benefício dessa estratégia é a criação de um ambiente de aprendizado mais dinâmico e interativo, no qual os estudantes são estimulados a experimentar, a resolver problemas e colaborar com seus colegas, com seus amigos. Essa experiência prática pode levar a um aprendizado mais profundo e duradouro, além de promover habilidades como a criatividade, o pensamento crítico e a capacidade de trabalhar em equipe. Ou seja, ao planejar aulas com os elementos dos jogos, nós conseguimos transformar o processo educacional em uma jornada envolvente e motivadora para os alunos. Veja comigo alguns elementos que nós podemos colocar, né, dos elementos de jogos na sala de aula. Temos alguns itens que você pode refletir aqui dentro dessa abordagem. Vamos ver. Temos a lista aqui, né, vários aspectos. Eu queria iniciar desafio e missões. É, Incluir desafios e missões nas atividades didáticas pode aumentar a motivação dos estudantes. Então, por exemplo, em uma aula de ciências, os alunos podem ser desafiados a completar uma série de experimentos para solucionar um problema específico, como parte de uma missão. Segundo item que nós podemos colocar, recompensas e reconhecimento. Fornecer recompensas como pontos, medalhas ou prêmios pode incentivar os estudantes a se engajarem mais nas atividades. Quer ver um exemplo? Vamos imaginar uma aula de matemática, onde os alunos podem receber pontos por responder corretamente a questões ou resolver problemas complexos. Seguindo, avatares e personagens. Permitir que os estudantes escolham avatares ou personagens para representar-se em jogos educativos pode aumentar o envolvimento e a personalização da experiência do aprendizado. Quer ver um exemplo? Em uma aula de história, os alunos podem assumir o papel de personagens históricos para aprender sobre diferentes épocas. Algo muito agradável. Outra questão importante são os níveis de dificuldade. Oferecer níveis de dificuldade ajustáveis nas atividades pode atender às necessidades individuais de cada aluno. Quer ver um exemplo? Em uma aula de inglês, né, de língua estrangeira ou de espanhol, os alunos podem escolher entre níveis iniciante, intermediário e avançado para praticar as suas habilidades de fala e também de escuta. Outra questão que nós podemos colocar é a competição e colaboração, como você está vendo comigo na tela. Introduzir atividades competitivas ou colaborativas pode promover habilidades sociais e trabalhar em equipe. Quer ver um exemplo? Em uma aula de educação física, os estudantes podem participar de jogos em equipe para desenvolver habilidades motoras e de cooperação. Dessa maneira, nós podemos atingir os objetivos que estão sendo propostos. Vamos pensar em mais alguns exemplos práticos e o nosso último slide. Eu gostaria de trazer aqui dois exemplos práticos sobre essa questão que nós estamos abordando. Nós temos aqui aula de geografia e aula de literatura. Então, dois exemplos, vamos pensar em dois exemplos. O primeiro, né, com relação à aula de geografia. Em uma aula de geografia, o professor ele pode criar um jogo de tabuleiro. Perceba que é um jogo analógico, né? Então, é um jogo de tabuleiro que vai representar o mapa de um país ou continente.
Os alunos podem mover seus avatares pelo mapa ao responder perguntas sobre os locais visitados. Cada resposta correta permite que o aluno avance, ganhe pontos, bloqueie informações adicionais sobre aquela região. Esse jogo pode ajudar os alunos a compreender sobre a geografia de uma forma divertida e interativa dentro dessa abordagem. Vamos pensar no último exemplo, numa aula de literatura. Numa aula de literatura, o professor ele pode usar um jogo de cartas temáticos baseado em obras clássicas. Os alunos podem colecionar cartas com personagens, temas e eventos dos livros que estão sendo estudados. Durante o jogo, eles podem trocar cartas com colegas para completar suas coleções e discutir sobre os livros de forma lúdica. Perceba que, ao planejar as aulas com elementos de jogo, é importante considerar o contexto e os objetivos de aprendizado. Os jogos devem completar o conteúdo curricular e atender às necessidades dos estudantes, proporcionando uma experiência de aprendizado mais engajante e muito mais eficaz. Nós chegamos ao final dessa nossa aula e, como de costume, eu gostaria de fazer a ponte para o tema que nós vamos abordar, que nós vamos discutir na próxima aula, que é criando jogos educativos eficazes, algumas práticas e algumas estratégias que nós podemos aplicar para conseguir obter êxito nessa nossa experiência. Eu gostaria de agradecer a sua atenção e motivá-lo a continuar os seus estudos e desejo boa pesquisa, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!